Essa é uma dica para você não tomar prejuízo quando você for fazer suas aulas práticas. Quando você vai fazer a aula prática, você tem que ficar de olho no contrato que a autoescola te passou. Se no contrato tem lá que você tem que cancelar 24 horas para você remarcar outra aula. Porque pode ser que aconteça isso. Você liga lá na autoescola e a autoescola cancela a aula. Beleza, cancelou, tá tranquilo. Só que você cancelou depois de 24 horas. E aí vai passando o tempo e tal, e quando você vai remarcar essas aulas, a autoescola cobrar. Eu falo isso porque já aconteceu com pessoas que mandou pra mim lá no Instagram, falando sobre isso, que ligava na autoescola, a autoescola cancelava a aula, não, de boa, cancelava. Só que aí quando chegou pra remarcar, a autoescola falou, ó, ficou faltando tantas aulas que você remarcou e você cancelou das 24 horas. Então, fique esperto, porque a autoescola não é obrigada a te avisar, porque se tá em contrato, a autoescola não tem que ficar te lembrando, você tem que ler o contrato, saber como que funciona o contrato, para poder ligar. A autoescola poderia fazer o quê? Te avisar? Poderia. Só que, infelizmente, tem alguns lugares que não avisam. Na autoescola que eu trabalhei todos os meus anos aí, eu sempre avisava pro aluno, porque eu atendia telefone também, e também os meus alunos lá no carro, eu falava, ó, tem que cancelar antes de 24 horas, senão é cobrado. Apesar que a autoescola que eu trabalhava, não difícil cobrar a aula do aluno, mesmo que fosse, tipo, próximo assim, no mesmo dia, eles não cobravam. Que eu acho que acaba sendo um pouco complicado, mas acontece imprevistos, a pessoa tem que marcar. E o problema de desmarcar a aula é o quê? É para você marcar de novo. Se você tiver que marcar de novo, você vai ter que esperar a agenda ficar vazia. Aí uma aula vai ficar distante da outra e acaba ficando ruim para você. Eu acho interessante você fazer o quê? Você se esforçar para fazer essas aulas na sequência, para depois não ter problema de intervalo de uma aula para outra, ficar muito distante. Porque como assim, Fabiano? Um exemplo, a sua aula é dia 10 agora, você pegou e cancelou. Aí depois a sua outra aula é dia 11, depois a sua aula é dia 12, e aí assim vai indo. E essa que você cancelou do dia 10 vai ser só no mês que vem. Aí o que aconteceu? Você acabou quebrando aquele progresso que você estava fazendo de aulas. Eu recomendo você, na hora que for marcar a aula, vou até falar mais pra frente sobre isso, já marcar todas direto, mesmo que seja longe, mas uma próxima da outra. Mas falando do início lá ainda, que eu tava falando da parte da aula prática, né, que você vai marcar e você olhar, então você fica de olho no contrato, pra não acontecer esse problema. Leia o contrato, galera, eu sei que é chato pra caramba ficar lendo essas coisas, manual, contrato, essas coisas, eu sei que é chato de ficar lendo, mas é bom você estar sempre atento a isso. É importante ler os contratos, né? Também, às vezes a autoescola dá uma folhinha com as aulas marcadas. E essas aulas aí, atrás vai estar na folhinha escrito, que é o procedimento para você desmarcar a sua aula prática. Então lá vai estar escrito, você pode desmarcar 24 horas antes. E também tem outros detalhes também que pode complicar você na hora que você for fazer a sua aula prática, que pode acabar te atrapalhando. E seria o que isso? Você ir com um calçado inadequado. Aqui em São Paulo também tem a roupa inadequada para você fazer aula prática, porque aqui não pode fazer de bermuda, não pode fazer de camisa regata. Agora em outros lugares, um exemplo, Rio de Janeiro já é um lugar bem quente, então já não tem essa regra aí para a pessoa seguir. Aqui já tem. Então esses detalhes é importante você saber quando você vai fazer aula prática, porque como eu disse, a pessoa vai lá, assina o contrato, olha mais o valor mesmo, o valor deu tanto, pô, da hora essa autoescola. Assina lá o contrato, fechou, coloca na gaveta e não lê. Aí a autoescola não é obrigada a ficar te alertando toda hora, né? Porque você já é de maior, para tirar a habilitação tem que ter 18 anos, no mínimo, né? Então, você responde por tudo. Não são seus pais, não é ninguém que é responsável por você, mas a partir do momento que você vai tirar a CNH, tanto é que quando você vai tirar a CNH, você tem que ser responsável por você mesmo, por isso tem que ter 18 anos. Então, você tem que prestar atenção nessas coisas aí, para depois não ser prejudicado futuramente. Para na hora que você for remarcar a aula, tem que gastar um dinheiro aí que você, no caso, nem sabia. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque uma pessoa no Instagram mandou falando que aconteceu isso. Eu perguntei pra ela, eu ia fazer um vídeo falando que a autoescola tinha cobrado o valor, né? Que a autoescola foi injusta, tal, essas coisas. Eu não ia falar que a autoescola foi injusta, mas ia dizer que a autoescola não avisou. Mas primeiro passo, antes disso, eu perguntei pra ela. Eu falei assim,
mas você tem contrato da autoescola? Ela foi e falou assim, tenho. Aí eu liguei na autoescola e eles falaram que isso estava no contrato. Aí eu falei, putz, então ferrou. Então não tem como cobrar da autoescola. Porque assim que você assina um papel, um exemplo, eles mandaram o contrato pra você. Ah, assina esse contrato aqui. Você assinou? Tudo que tá escrito naquele contrato ali, você concordou com aquilo que tá escrito. Então você acabou concordando com tudo que estava escrito. E se você não leu, aí o problema vai ser que você não leu, não da pessoa que te passou aquele contrato. Tanto é que se você tomar uma multa de trânsito e o policial falar assim, assina aqui embaixo, e você não assinar, você pode recorrer à multa e você pode ganhar. Mas se você assinar, vai ser difícil você ganhar. Por quê? Porque na hora que o recurso sobre a multa falando que não foi você, ou que o policial estava errado, eles vão olhar lá a sua assinatura e vai falar assim, pô, como que ele tá reclamando, como que ele tá falando que a multa não foi certa, sendo que lá ele concordou assinando. Então a sua assinatura é muito importante. Você não pode assinar os contratos sem olhar. E se você assinar o contrato, depois você vai dar uma olhada lá e ver quais são as cláusulas, ver o que acontece, para depois você cumprir. E, se eu não me engano, essa pessoa que me mandou lá no Instagram, ela cancelou, foram 6 aulas. Cara, se você colocar aí, hoje em dia deve estar uns R$70, mais ou menos, na autoescola. Deve ser esse valor, cada aula. Coloca aí, 70 vezes 5 para você, ou 70 vezes 6. Que geralmente as pessoas marcam de 2 em 2 aulas. Então ela desmarcou uns 3 dias. Vamos ver, ó, 70 vezes 6. 6 aulas vai dar R$420. Olha só, quanto que a pessoa perdeu? R$420. E vai ter que remarcar de novo. Vai demorar para marcar, porque a agenda da autoescola geralmente é cheia, galera. Por mais que eles tenham bastante carro, a agenda é cheia. Então não dá para você já desmarcar sua aula hoje, já marcar amanhã, ou marcar daqui 2, 3 dias ou semana que vem. Por isso que eu falo para você, vale mais a pena você se esforçar um pouco, mesmo que você tenha que cancelar outros compromissos, faz sua aula prática, já deixa marcado 2 aulas antes, um dia antes do exame prático, porque assim, se você for fazer as suas aulas práticas, marcou às 20, aí eles vão falar, seu exame prático pode ser tal dia, já marca 2 aulas a mais um dia antes desse dia que eles estão falando, ou pode ser 2 dias antes ou um dia antes, para você recapitular tudo que você fez nas aulas práticas para poder fazer o exame prático, beleza? Então essa é uma dica para você em questão de marcação de aula prática, em questão de cancelamento de aula prática, e depois no próximo vídeo eu vou falar algumas coisas sobre a aula prática também. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. É nóis, galera, tamo junto.